Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série HTML com CSS. O tema Dark, ultimamente ele está sendo muito utilizado, tem muitos adeptos, então está sendo a onda do momento. Tanto é que até sistemas operacionais já oferecem esse tipo de tema. Porém, tem muitas situações onde o site não está preparado ou a gente quer utilizar um tema Dark no conteúdo de algum site. Então, para isso, vamos pegar as páginas criadas aí nos últimos vídeos e vamos montar um tema Dark para estas páginas. Bom, vamos lá para o nosso Visual Studio Code e a gente tem, desde o vídeo 21, né, que a gente tem um artigo aqui, até o vídeo 26, que a gente tem aqui, né, que é o último vídeo, o vídeo anterior, que é o formulário de busca, a gente tem várias páginas aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é criar uma pasta separada só para a gente aplicar aí, né, o tema aí, Dark. Na verdade, a gente vai criar esse tema e aplicar em todas as páginas, né? Então, vamos copiar um a um, index, Ctrl C, Ctrl V, esse aqui também, né? Ctrl C, Ctrl V, formulário simples, vídeo 23 aqui, o formulário de validação, o vídeo 24 aqui, o formulário de cadastro, né? Ctrl C, Ctrl V, então já temos aí 4, o vídeo 25 aqui, o formulário aqui de checkout, de finalização de compra, né? E o formulário de busca, né? Então temos aí 6 arquivos, né? Só confirmando aqui, faltou algum aqui, formulário simples, formulário de validação, formulário de cadastro, formulário de checkout e busca, então são 5 e 6 aqui com o index, ok, né? Esse index era o artigo, então vou até trocar o nome aqui, né, para artigo, para ficar mais específico aqui. Então, o que a gente faz? Com o CSS, a formatação mais próxima, por exemplo, aquela formatação inline, se a gente colocar ali nos primeiros vídeos de CSS, falei sobre inline, ou seja, se eu colocar uma formatação aqui, colocando o atributo style e definir o estilo para um parágrafo ou para um elemento aqui, esta formatação vai sobrepor aos demais, ou seja, primeiro vai valer aquele que está mais próximo. E quando a gente coloca vários estilos em sequência, aquele último vai sobrepor os anteriores naqueles atributos que foram alterados. Então, por isso, a gente deve colocar a referência ao arquivo de estilo aí cinza, ou melhor, né, dark, escuro, aqui no finalzinho, depois do style. Então, para isso, a gente já tem uma pasta chamada estilos, né, aqui em cima. E aí, nessa pasta estilos, vamos criar aí um novo arquivo, né? Eu vou colocar o nome em inglês, né, dark theme.css ou .css, que é o tema escuro CSS. Beleza, vou deixar em branco por enquanto, né? Mas vamos colocar aqui a referência a esse arquivo em todos os outros, né? Esse index aqui já trocou de nome, então eu vou fechar ele aqui, né? Vamos lá pegar um por um, né? Vamos pegar aqui o artigo, vamos colocar aqui no final do style, né? Vamos colocar aqui o link CSS e vamos apontar para a pasta estilos que está fora, né? Está uma pasta anterior aí da pasta vídeo 27, então ponto barra, aí selecionamos estilos e o arquivo dark theme CSS. Beleza, então copiamos isso aqui, vou até fechar o arquivo. Agora vamos pegar o formulário de cadastro, colocar ele no finalzinho também. E no final do vídeo a gente confere essas páginas aqui para ver como é que ficou, né? Formulário de validação. Então vamos lá, depois do style aqui, né? Cola aqui, fecha o formulário. Formulário simples. Esse praticamente formulário simples aqui não tem nenhum estilo. Então beleza. Vamos finalizar ele. O style aqui, né? Esse aqui é o de checkout. Beleza. Vamos fechar ele também. Formulário simples vamos fechar. E o formulário de busca também lá no finalzinho. Então a gente coloca
no final para ele sobrepor qualquer outra formatação pelo estilo dark, né, pelo estilo escuro. Bom, se a gente for lá na pasta vídeo 27 aqui, a gente vai encontrar todos os arquivos. Vamos abrir somente um deles só para a gente ir testando. Então, o formulário busca ainda está do mesmo jeito que a gente viu no vídeo anterior. E vamos começar a formatar esse cara, né? Então, para começar a formatar esse cara, a gente pode primeiro começar a trabalhar com a parte de fontes, né? Que a gente chama de tipografia. Opa, topografia não, tipografia. Então aqui a gente tem vários elementos em comum, por exemplo, o body. Eu posso esquecer algum aqui, mas eu só fiz uma anotação de alguns aí em comum, por exemplo, o button. Vou deixar um por linha para facilitar a manutenção depois. Input, que tem o tipo texto ali dentro, né? Select e text area. Eu deixei uma ordem alfabética aqui para ficar mais fácil, né? Para poder dar manutenção. Bom, aqui eu vou colocar a cor da fonte em branco, né? Então color aqui. Eu posso usar aquele padrão white, que é o nomeado, ou posso usar o padrão RGB, que é esse padrão que a gente está vendo do lado direito aqui, que é dois valores hexadecimal ali, que vai variar de 0 até 255 de tonalidade, né? São 256 tons, de 0 até 256 de luminosidade e tonalidade de vermelho, verde e azul, exatamente nessa ordem. Em inglês, né, red, green e blue. Então o padrão é conhecido como RGB. Então vou colocar aqui o branco nesse padrão aqui. Por exemplo, FF, luminosidade total aqui no vermelho, luminosidade total agora no verde e FF aqui, luminosidade total aí no azul, né? Então a cor da fonte é em branco. Dependendo do caso, é recomendável não utilizar o branco, e sim alguma tonalidade um pouco menos claro, por exemplo, um cinza bem clarinho, né? Então pode ficar até melhor visualmente, ok? Então, dependendo do caso, usem aí outras tonalidades. Bom, a gente tem também os elementos pré-formatados. Essa tag, esse marcador pré, a gente não usou nenhum, mas a ideia do pré é o seguinte: quando a gente usa a tag pré, todo o conteúdo que tiver ali dentro vai aparecer do jeito que está lá, ou seja, se tiver um Enter, vai com Enter, ou seja, com uma linha em branco mesmo, assim, com uma quebra de linha, na verdade, né? Então a gente não precisa daquele marcador BR, então essa é a vantagem do pré. Então tem lugares que a gente utiliza esse cara, só estou colocando aqui para exemplificar. Então aqui eu posso colocar a cor de fundo, por exemplo, o oposto, né? 00, opa, jogo da velha, né? O hashtag 000000, ele está sugerindo aqui que é o black, né? Então cor de fundo aí, totalmente branco, só que totalmente preto. Só que esse preto aqui talvez não seja tão interessante, porque a gente pode ver até no próprio Visual Studio Code que o fundo aqui não é totalmente preto, é um cinza, né, escuro. Então eu posso alterar aqui, vamos mudar para 1, que ele vai ser um cinza. Aqui a gente possivelmente não está vendo direito essa alteração, mas esse aqui já é um cinza um pouquinho menos escuro do que o preto total, né? Que é o 000. Então aqui a gente pode ir testando até chegar nesse tom aqui também, se quiserem, né? Nesse cinza mais escuro. Então pode ir mudando aqui para 2222, 333, 444, até chegar no cinza aí, parecido com esse cara aqui. Vou deixar esse aqui só para fins de demonstração, né? O pré a gente não usou nenhum. Tem casos aí que a gente usa também abreviações e descrições, que é o ABBR, né? Que é o elemento ABBR, e a gente tem também o acrônimo, né? Aqui no Visual Studio Code não tem, mas tem esse acrônimo aqui também, a gente usa aí para abreviações e siglas aí, a gente usa bastante, então a gente pode formatar esses caras também, se a gente usar essas tags aqui. Nesses textos que eu apresentei até hoje não tem, mas geralmente já deixo alguma formatação aqui, porque normalmente eu uso em um lugar ou outro aí de algum site, né? Então eu já deixo para esse cara também. Então vou colocar aqui uma borda aqui só embaixo, né? Vou colocar uma borda embaixo de 1 pixel. Agora vou colocar a borda só cheia de pontinho, como se tivesse uma linha tracejada, mas é uma linha cheia de pontinhos. Então vou usar aqui o dotted, né? E vou colocar a cor com cinza meio claro. Então 99, 99, 99. Então cinza um pouco claro, né? Ou poderia usar o Gray aqui também, né? Aí os senhores vão
testando variações. Então vai ser um pontilhado ali, uma linha pontilhada em cinza. Esse aqui eu não usei nenhum até agora. E de vez em quando eu uso também o Big, a tag Big. A tag Big normalmente deixa a fonte um pouco maior do que o normal. Eu tenho o Small também para deixar o conteúdo um pouco menor. Então para Big eu posso colocar, por exemplo, né, o Font Size. Né? Font Size aqui, por exemplo, é 125%. Então ela já fica bem proporcional. Toda vez que eu uso Big, a fonte base ela aumenta 25% para virar Big, para ficar grande. Né? Então são formas aí da gente trabalhar. Então isso aqui é a parte da tipografia, ou seja, a parte que a gente trabalha com a formatação de fontes. Né? Então exemplo aqui. Então eu costumo deixar documentado desse jeito aqui. Agora vamos para outra área aí. Né? O que mais que a gente pode formatar aqui? A gente pode formatar os elementos HTML. Né? Vou deixar só elementos porque são os elementos HTML mesmo aqui. Então a partir daqui são os elementos HTML. Então que elementos que eu posso ter aqui? O body, né? O body de novo aqui, mas opa, aqui é chaves, né? Não é colchete não. Apaga esse cara aqui. No body eu posso colocar o que? Eu posso colocar a cor de fundo, né? Background. O fundo aqui eu vou deixar aqui o preto, black mesmo. Agora nesse sim, vou deixar aqui o preto 000000. Pronto, né? Então o fundo aqui vai estar totalmente preto. Então só com isso que a gente já fez até agora, olha só que efeito que deu aqui, ó. Já ficou praticamente black. Essa página aqui, ó, formulário de busca já ficou praticamente black. Aí a área local aqui ainda tem essa parte aqui para a gente formatar, né? Aqui também a gente tem essas opções para formatar. Esse botão também sobrou um pouco aqui, né? Mas o botão vou dar um spoiler de um vídeo que eu vou gravar mais pra frente, daqui a uns 2, 3 vídeos, ok? Vou dar um spoiler desse cara aí. Então aqui já está ficando legal, aqui a fonte ficou toda branca, né? Sobrepôs aquele cinza que a gente tinha definido aqui. E aqui a gente está cinza aqui, mas vamos sobrescrever esses caras aí também, ó. Então já está ficando legal, já virou um tema black aí para o seu site só de colocar aquela linha, né? Só de colocar a linha link rel, né? E o ref, né? href lá, style não, nesse caso darktheme.css, e já sobrescreveu, né? Tranquilamente. Beleza, então vamos colocar aqui, ó, mais algumas coisinhas aqui comuns às outras páginas também, né? Tem coisa aqui que eu não configurei nas outras páginas, então pode ser que seja necessário eu configurar, mas normalmente eu já configuro desse formato, então a gente vai ver isso também. Tem casos aí que eu uso aquela linha de separação para quando a gente tem uma seção e outra, uma área e outra, uma section e uma outra, a gente usa bastante, que é o HR, né? Então esse marcador HR ele já cria uma linha tracejada aqui e a gente pode colocar, por exemplo, a cor de fundo para ele, né? Background color, né? Aí vou deixar para ele um cinza um pouco escuro, 333333 aqui, né? Então esse aqui já é um cinza mais escuro. Então esse cinza 333333 está um pouco mais parecido com esse do fundo aqui do Visual Studio Code, né? Legal. Esse aqui eu uso bastante. Nesse caso aqui eu tiro a borda também, que ele tem uma bordinha. Mas vou deixar assim só para ficar legal. E tem elementos comuns aí mais para frente, por exemplo, de navegação, né? Então vou colocar aqui navegação. Navegação e nesse caso aqui a parte de links aqui, formatação de links. Então todos os links A eu quero dar uma formatação aqui para o A. Então eu quero colocar uma cor aqui, ó, color, né, a cor de fonte para link. Que cor que fica legal? Jogo da velha, AD, D8 vai ficar meio cinza, meio azulzinho. Eu vou colocar E6 aqui, né? Então aqui vai ficar um azul bem clarinho ali para um link, porque é o contrário do link normal, que é um azul. Então é um azul mais forte, vou colocar um azul clarinho só para inverter, né, quando tem link. Nessas últimas páginas aqui acho que não tem link, mas né, quando tem ele fica legal também, né? Para links visitados, né, vou colocar aqui, ó, a visited. Para links visitados aqui, no seletor aqui dos visitados.
Então, links visitados geralmente fica, link normal ele fica roxo, link visitado ele já fica um roxo meio apagado, meio azulado, né? Então, aliás, link fica azul e link visitado fica roxo. Então, eu vou colocar uma cor meio que complementar aqui. Jogo da velha, B1 aqui para azul, B1, eu vou colocar aqui 9C, D9, né? Que vai ser se eu deixar só até aqui já é o roxo lá. Então, eu vou colocar D9 aqui para deixar um roxo mais claro, né? Então, isso aqui não tem naquela página, então não vou voltar na página lá para ver como é que ficou. O que a gente pode colocar ainda, né? Agora, se eu passar o mouse algum link, eu tenho a hover, né? Tem também aqui quando ele está com foco, quando usa a tecla Tab, né? Então eu vou colocar aqui o Focus também, né? Se eu for navegar pelo teclado, de repente tem alguma pessoa aí com deficiência visual e o site está com acessibilidade, eu posso navegar com a tecla Tab também nos links, aí vai na ordem aí que os links foram disponibilizados. Então vou colocar o Focus e eu vou colocar também os links ativos, né? Então se o link ainda não foi clicado, Active. E vamos colocar uma cor aqui, né? De fonte, vamos colocar aqui Jogo da Velha, 4169, vou colocar, o que mais que eu posso colocar aqui? Eu vou colocar E1 aqui, só para ver como é que fica um azulzinho, legal, né? Legal. Então isso aqui ele ficou um azulzinho, um link meio que normal, azul mais claro do que o link normal, porque o link normal ele fica um azul mais escuro, um azul mesmo. Então aqui eu coloquei um azul um pouquinho mais claro porque é o contrário, né? Então é o tema aí dark, o tema escuro, então eu estou invertendo um pouco a cor. Achei uma cor um pouco invertida que é o azul mais escuro, agora eu vou colocar um azul mais claro para dar um contraste aí com o fundo escuro. Legal. O que mais que a gente pode colocar aqui? Para a área de conteúdo, quando tem a tag section de conteúdo geral, eu posso colocar uma classe chamada content area ou área de conteúdo. Normalmente eu coloco nomes em inglês para poder deixar o site ou o conteúdo mais internacionalizável, né? Content area, vou colocar aqui background, né? Background aqui. Background aqui, vou deixar aqui, content area eu vou deixar tudo preto, né? Ou black aqui, né? Beleza, já selecionou aqui. Aí eu tenho header, e geralmente no header, no bloco, header, né? E geralmente no header eu coloco uma classe chamada header, vou colocar aqui, se for do site, vou colocar aqui site header. Então, se for um cabeçalho do site, geralmente coloco algo do tipo site header. E aí eu coloco essa classe aqui. Então, nas outras páginas ali que tem header, eu não coloquei aqui a classe site header. Mas normalmente eu coloco esse cara aí para formatar aí o site header. Aí fica legal também. Então aqui eu vou colocar também para formatar especificamente o elemento H1 aqui, né, a tag H1. Então, título nível 1. E vamos definir a fonte para ele também. A gente pode colocar também, tem muitas vezes que eu coloco link aqui no próprio H1, né? Então vou colocar aqui de novo, header, ponto site header, né? Site header, H1, com um link dentro do H1. Então vou colocar um A aqui, né? A, né? E aí nisso aí vamos formatar esse cara. Então aqui vou colocar a cor, né, da fonte, vou deixar a cor aqui do link especificamente e do próprio header para ficar sempre com a mesma cor. Vou colocar aqui Jogo da Velha, vamos colocar aqui ED, aqui no Red, C8 um pouco mais claro e AD. Então ele vai ser um cinza, vai ser quase que um Red Blue aqui, é um roxo bem clarinho, vai dar quase um rosa bem clarinho aqui, né? Legal. A gente pode ter também o elemento nave de navegação, porque tem um dos vídeos aí que eu construí aquela página de listagem de produtos, dá até para colocar aquela página aqui também
nessa pasta aqui do vídeo 27, aquela pasta ali de lista de produtos com a área de navegação, né? Então eu posso colocar aqui o header, site header, né? Com o elemento nave dentro dele, né? Elemento de menu de navegação dentro dele. Aí fica legal, só que aí geralmente eu crio uma classe chamada menu, né? Para que o nave seja bem específico mesmo, né? Então eu crio ali, dentro do nave é uma classe menu. Então aqueles que tiveram com a classe menu, eu quero colocar alguma formatação especial. E aqui no nave também tem outra formatação que eu coloco, que é quando eu tenho links dentro aí do elemento line item, né, do list item, line item não, list item, LI, e quando eu tenho os links eu quero formatar também. Então eu posso fazer desse jeito, né? E aí eu posso colocar uma cor aqui para ele. Aqui eu vou colocar aqui uma cor mais tendendo aí para o verde, um verde azulado, né? AA8FF. Então vai ser um verde azulado bem clarinho aqui, né? Um ciano, nesse caso aqui, bem clarinho. A cor é ciano. E tem casos aí que eu já criei blogs, como por exemplo o blog do WordPress e outros. Então posso colocar aqui, só para exemplificar, né? Blog. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, eu tenho algum elemento ali com o seletor, com uma classe blog, dentro dele tem algum elemento com site header, né? Então quando tem uma página de blog, aí eu posso fazer assim, né? Ponto site header, e dentro do blog, digamos que eu tenho ali uma página simples, então eu geralmente coloco em inglês, né? Single page, ou posso colocar em português, página simples, né? Como o resto está em inglês, vou deixar em inglês aqui, né? Single page, né? Single post, né? Do blog, aí, né? Site header. Aí eu posso colocar uma formatação de estilo, por exemplo, eu posso colocar um background aqui, né? Background com a cor um pouco aí, um azul escuro, né? 001655 aqui. Aqui eu vou colocar um azul bem escuro mesmo, por exemplo, no fundo aí do header do site ou do bloco de cabeceira onde coloca logo. Mas isso aqui vai depender muito do nosso cliente, porque dependendo do cliente para o qual a gente está criando, a gente tem que usar as cores dele. Por exemplo, se for para Coca-Cola, eu vou utilizar as cores branco e vermelho, ou vermelho e branco, mais vermelho do que branco, né? Então, provavelmente no título eu vou deixar ali o fundo em vermelho, aqui eu colocaria um tom de vermelho, e aí eu colocaria a cor da fonte em branco, né? Se fosse personalizada para Coca-Cola, beleza? Então depende do nosso cliente, aqui é só para exemplificar, né? Eu coloco azul aqui porque eu gosto muito do azul, mas aí depende do site, depende do cliente, né? Não é porque eu gosto do azul que eu vou sempre vender, eu vou montar site em azul, né? Bom, vamos colocar também, eu tenho um deles lá que é o artigo, né? Article. Então tem a tag article, no artigo aqui eu não sei se coloquei a tag article aqui, só vou conferir aqui, eu coloquei, né? E aí muitas vezes eu coloco também um estilo próprio, uma classe própria aí no article, ou eu coloco no cabeçalho. Vou colocar aqui no título aqui de nível 1, né? Então no título de nível 1 eu vou colocar a cor, por exemplo, vamos ver que cor que fica legal aqui. ACD891 aqui, eu vou colocar uma cor aqui assim meio claro, porque o fundo já está escuro, né? Então, colote não, é color, né? A cor da fonte aqui, eu vou deixar aqui, né? Um branco, mas só que ele está mais forte para o vermelho com verde aqui, mas está mais forte aqui para um tom mais vermelho para o verde aqui, né? Então aqui é um tomzinho mais de verde aqui, né? Só para exemplificar. E aí nos próprios artigos também, no article, tem casos aí que tem um H1, e aí eu coloco uma classe chamada content para cada seção, content area aqui, ou na verdade só content, para o conteúdo do artigo, ou seja, para a parte onde tem texto. Eu coloco o marcador, um elemento section, e coloco a classe content, né? Normalmente coloco isso aqui. Nos que eu criei eu não coloquei, mas normalmente coloco. E aí aqui eu posso colocar um cinza aqui mais claro, né? 999999, mas só que aqui eu vou colocar para a cor da fonte, né? Color, esqueci aqui color, né? Um cinza mais clarinho aqui, né?
Beleza, então isso aqui é para a cor da fonte. E aí tem casos que os artigos eles têm imagens, por exemplo, Wikipedia, blog geralmente tem imagem. Então eu posso colocar aqui o article, que ele tem a tag picture, e quando eu tenho uma imagem, eu quero colocar uma bordinha nessa imagem aqui, né? Então normalmente coloco uma borda em cima e embaixo para marcar a área de imagem. Então eu coloco aqui border, né? Border top, né? Em cima. Vou colocar uma formatação aqui, vou deixar 2 pixels, solid, e vou colocar aqui um cinza meio termo aqui, né? Um pouco escuro aqui. Beleza. Eu vou fazer a mesma coisa para o bottom, né? Embaixo. Então embaixo tem um traço em cima e embaixo, e se tiver alguma lateral, se não tiver nenhuma outra formatação CSS que apareceu antes para tirar ou colocar a barrinha de lado, a lateral vai ficar sem nenhuma borda aí, né, esquerda e direita. Aqui vou colocar embaixo 4 pixels só para deixar a parte de baixo mais grossa. Vou deixar a mesma cor aqui, né? Bom, como tem nessas páginas aqui eu não coloquei footer, mas normalmente eu tenho footer onde eu coloco links aí, por exemplo, para mais informações, contatos e outras coisas. Então vou colocar aqui footer. Aqui na verdade tá aqui site header. Então o próprio aqui eu vou colocar o que? O estilo no próprio header, e aqui eu vou colocar o estilo no próprio footer. Então site footer, né? Então vou colocar esse estilo site footer dentro do elemento footer e aqui dentro do elemento header. Quando eu tenho espaço é porque tem algum elemento filho que tem essa classe aqui, por exemplo, site header, né? Então aqui provavelmente eu tenho uns div, um section chamado blog e depois o site header. Geralmente um div, no caso aí do blog. Bom, então do footer aqui, site footer. Então vamos colocar aqui que cor que fica legal. Background aqui, background. Vamos colocar aqui, jogada velha, AA, E0, FF aqui. Então ele vai ser aí green com blue, um ciano aí bem clarinho aqui, né? Uma cor parecida com o que eu usei lá em cima. Aqui, quase isso aqui, né? Então legal. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar também. O que acontece? No footer eu vou fazer isso aqui. Tanto no footer e no link também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só dar uma mudada aqui. Site footer, quando tem um link. E se tiver um link, eu quero colocar aí a cor do link, né? Color aqui, jogo da velha, 1, 2, 3... Na verdade 12, 37, vamos ver que cor que fica legal aqui. Então, vou deixar um azul meio escuro aqui para o link. Só que essa aqui vai ser para, na verdade, tá legal. Só para o footer já vou colocar uma cor de fundo, cor de fundo mais clara ali no rodapé. Então eu vou só separar esse cara aqui, né? Então só o footer já tem o background, e quando tem um link aqui no próprio footer, tanto o link quanto o próprio texto aqui vai ter a cor azul. Então fica melhor assim. Belezinha. Então já formatamos aqui, né? Então aqui, ó, como é que ficou aqui, né? Aqui ficou desse jeito. Então notem que, vou atualizar aqui, ó. Notem que essa lista aqui, ó, eu não alterei. Então eu tenho que colocar um option aqui também, né? Então eu tenho que colocar um option aqui também. Então esse option aí, eu vou ter que colocar aqui, vamos aqui na cor de fundo, né? Tá aqui no elementos. Elementos, deixa eu ver aqui. Elementos body. E eu já tenho body aqui. Então aqui eu posso colocar aqui, ó, o elemento está dentro do select. Então eu posso colocar aqui select. E dentro do select eu tenho option. Então option que está lá dentro. Pronto. Aí vai ter a cor de fundo preto, né? Então vamos atualizar aqui. Agora ficou legal, né? Note como ficou legal isso aqui. Agora eu posso trocar essas cores de fundo também, para essas cores do próprio texto, para ficar um cinza mais claro também, né? Então aqui, ó,
para esses elementos eu coloquei um cinza bem escuro aqui para cor da fonte, né? Um cinza branco, texture aqui branco. Ah tá, eu tenho a cor da fonte, né? Então aqui eu tenho a cor da fonte também, né? Essa aqui é a cor do elemento, né? Tá branco, esse aqui está transparente e aqui ele está escuro. Então aqui eu posso ir trocando, né? Posso ir alterando aqui essa estrutura. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, vamos colocar uma cor diferente, por exemplo, font color, né? Font color. Aqui já é font color. Font size, font family. Não, é o color mesmo, tá. Texture, select, input. Ah, faltou vírgula aqui, né? Opa, faltou vírgula. Agora sim, tá branco aqui, faltou a vírgula aqui. Agora sim, né? Agora ficou tudo branco aqui, perfeito, né? Então ficou bem destacado, mas como eu falei antes, isso aqui talvez seja interessante colocar um tom de cinza um pouco mais claro do que colocar o branco diretamente, né? E ficou esse cara aqui. Então vou dar o spoiler para esse cara aqui é um button, né? Então vou colocar lá no finalzão, elementos, tá aqui. Vou colocar esse button no final, não, é article, header, content area, tem os elementos aqui em cima, navegação links, então elementos está aqui, né? Vou colocar na ordem alfabética aqui, né? Por exemplo, button. Então vou colocar só um spoiler para um vídeo que eu vou tratar daqui a 2, 3 vídeos aí. Eu tenho uma propriedade chamada filter, e aqui eu tenho uma função chamada invert, e aqui eu posso colocar o percentual ou o valor de 0 até 1. Vou colocar aqui 100%, ele vai inverter a cor em 100%, ou seja, o que vai acontecer aqui? O texto que é branco vai virar preto, e o botão vai virar uma cor complementar à cor invertida aí do verde. Então vamos ver como ficou? Ficou cor de rosa. Beleza, né? Então esse aqui é um spoiler aí de um vídeo que eu vou tratar mais pra frente aqui, que eu vou utilizar esse filtro, invert e alguns outros tipos de padrões aí de cores. Aqui eu estou colocando cores fixas para criar esse estilo aqui preto, black, né? Então esse aqui ficou legal. Então para finalizar o vídeo que já está meio comprido, vamos olhar um por um aqui, ó. O article ficou assim, já ficou legal. Mas aqui eu posso colocar também, eu não vou fazer isso agora, mas eu posso colocar aqui também o que? Eu posso colocar aqui as tags lá específicas para artigo, né? Para artigo, que aqui no article, vamos ver aqui, ó, content e H1. Né? H1 ele já está com essa cor aqui meio esverdeada aqui, beleza? No article eu não coloquei aqui o header, né? Mas eu poderia ter colocado aqui o header, né? Mas aqui no caso não tem, porque o header estaria fora aqui do article, né? Então não tem. Aí eu tenho H1, aí eu tenho content, né? A classe content. Então eu tenho algum elemento com a classe content. Então aqui, ó, essa parte aqui, ó, breve resumo e tal, eu poderia colocar aqui section, né? Um bloco section. Antes desse lorem ipsum aqui, normalmente é assim, né? E aí eu jogo essa section um pouquinho para frente aqui, e aí eu coloco a classe, né? Class content. Aí ele já muda, já vai, class content, vamos ver aqui, article, class content, color aqui, a cor já vai ser, ele já, na verdade que ele já está com cinza aqui, né? Então não mudou muito aqui. Tá. Art content, e se tivesse imagem eu colocaria outras formatações, mas isso aqui é um exemplo aqui do que eu colocaria aqui, né? O section aqui, content, e aí a formatação entraria aqui nesse elemento, ok? Então a formatação entraria daqui para frente. Como aqui já tem o P e o L, 666. Tá, é que esse elemento interno, olha só, por que não se aplicou? Porque eu tenho o elemento P e o L aqui. Esse P e o L, a formatação desse cara sobrepõe o desse cara aqui. Então por isso que essa cor aqui não entrou, beleza? Então a gente tem que tomar esses cuidados, por exemplo, de não definir uma cor aqui dentro, porque esse cara sobrepõe, porque ele já está com a formatação mais próxima do próprio conteúdo, beleza? Então ele não sobrepõe.
Esse aqui é só para demonstrar como é que ficaria, mas só que sem ter essa formatação aqui. E a gente tem isso para as outras páginas também. Aqui eu não vou mudar a formatação, mas só para demonstrar, vamos abrir um por um, ó, o cadastro. Então esse cara aqui está com o texto fundo em branco, beleza? Dá para manter, mas dá para alterar também, né? Esse aqui eu tenho que selecionar, mas aí é a mesma coisa, mas o botão já está invertido. Então aqui os campos estão todos em branco, então o ideal aqui é colocar um fundo aí mais cinza, para não ficar tão brilhante assim, para não afetar tanto a vista, né? Então aqui depois tem como melhorar. Aqui eu não vou alterar todos, né? Mas o select já está tudo bonitinho aqui, ó. O select está bonitinho, aqui eu tenho que olhar um por um, né? Eu criei um, então aqui os campos aqui estão em branco, então esse botão aqui, ó, para button também eu tenho que criar aqui, não só inverter, mas tenho que criar um estilo próprio para ele também. Talvez em vez de inverter, é melhor colocar uma cor tipo cinza aqui nesse aqui, ó, para ficar melhor, né? Então isso aqui só foi para demonstrar como é que a gente pode criar aí um estilo, um tema, e aí à medida que a gente vai testando as páginas, a gente vai complementando aqui os elementos e utilizando aqui as classes, os elementos que a gente criou aqui nas próprias páginas, ok? Então, esse aqui é um vídeo aqui explicando aí como que a gente pode montar aí um tema dark, um tema escuro, e a gente fica por aqui. O vídeo já está com mais de meia hora, 36 minutos. Até a próxima.